Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. No programa de hoje vamos debater a corrupção em Portugal, o caso Novo Banco e a ida de Centeno para o Banco de Portugal. Para isso serão meus convidados João Paulo Artalha, Bárbara Rosa e Susana Peralta, dirigente e membros da Associação de Transparência e Integridade. Obrigado por terem vindo. Nos últimos anos, Portugal pouco ou nada tem feito contra a corrupção. Aliás, recentemente saiu um relatório em que identificou que Portugal estava muito mal classificado no sentido de adotar as recomendações que foram sugeridas pelo Conselho da Europa, e o que é certo é que todos os partidos dizem que são contra a corrupção, mas nenhum faz nada para melhorar o sistema. João, penso por ti. Porque é que nós continuamos nesta pescadinha de rabo na boca em que dizem umas coisas, mas o que se faz é pouco ou nada? Quer dizer, isto já é uma resposta tão estafada como o problema, mas a verdade é que não há vontade política para combater a corrupção. Há vontade política para reagir a escândalos, para tentar compor a imagem quando há relatórios críticos de organizações internacionais, mas não há vontade de ir muito para além disso, ou nada para além disso. E nós vemos isto constantemente. Portanto, não se estudam os problemas, nós vamos colecionando pacotes anticorrupção, já desde o tempo da comissão do antigo ministro Vera Jardim no Parlamento, já nem me lembro há uns anos em que isso foi, e portanto ciclicamente estamos a alterar as leis e as regras relativas à corrupção, depois muitas delas são mal alteradas, deixam muitas lacunas. Nós vemos isso a acontecer, e eu temo que está a acontecer neste momento outra vez com a última diretiva de branqueamento de capitais da União Europeia, em que, em primeiro lugar, também já saiu essa notícia no início do ano, deixamos passar os prazos para transpor as diretivas, e depois de sermos publicamente avisados que ninguém fez nada e que o prazo para transpor as diretivas passou, o Parlamento começa a legislar a toda a pressa, sem consulta pública, sem estudo aprofundado, sem avaliação de impacto, que é um excelente mecanismo para, nestas leis, depois forem umas lacunas mesmo à medida de alguns clientes. E, portanto, esta é a abordagem de combate à corrupção em Portugal, sempre reativa, ou reagindo a um escândalo, ou reagindo a uma avaliação internacional negativa, nunca vai para além da abordagem meramente legislativa, ou seja, fazemos umas leis e depois achamos que está resolvido o assunto. Nunca avaliamos a qualidade das leis que fazemos, nunca avaliamos o impacto, nunca medimos a capacidade das instituições de aplicarem essas leis e torná-las eficazes e, portanto, obviamente, fazendo sempre a mesma coisa, não podemos esperar resultados diferentes e, portanto, a atitude política em relação ao combate à corrupção tem sido muito reativa, muito hipócrita, para ser absolutamente claro, e obviamente... Deixa-me pegar exatamente nessa palavra hipócrita, Bárbara. Acha que realmente não existe vontade e isto é uma grande hipocrisia que o sistema dominado pelos aparelhos partidários por vezes fingem que se mexem, mas na realidade não existe intenção de combater a corrupção na realidade. É isso? Sim, eu acho que eles até são menos hipócritas do que aquilo que lhes imputamos, porque eles fingem pouco até. Repare, nós estamos numa altura, fingem pouco, basta olhar para os orçamentos e o não reforço orçamental dos meios judiciários e todos os meios de fiscalização e controlo da execução da despesa pública, por exemplo. Portanto, eles não fingem. Podem fingir no discurso, mas nós já pouca gente liga àquilo que nos dizem. Queremos olhando para as ações, e nomeadamente as políticas são traduzidas e a vontade política a via orçamental, e nós vemos, aliás, a entidade da transparência foi criada recentemente e foi logo suborçamentada, portanto, aquilo foi uma morte à nascença. Mas relativamente a essa não hipocrisia, repare, nós estamos numa altura em que estamos a ter medidas extraordinárias de despesa relativamente à questão da epidemia Covid, e várias instituições internacionais estão fartas de alertar para os riscos de fraude e de corrupção que se acentuam, que se agravam na altura em que naturalmente é necessário aprovar processos urgentes de execução de despesa e estando em causa a voltadas quantias. Isto antes de chegar ao que virá aí da União Europeia. E estamos a falar da GRECO, o FMI, Fórum Económico e Social, OCDE, tanto que na sequência desses alertas, dessas recomendações, o Tribunal de Contas
através do Conselho de Prevenção da Corrupção, emitiu uma recomendação especificamente para a execução da despesa em tempos de Covid, frisando para mitigar exatamente riscos de fraude e corrupção na execução da despesa. Eu não vi, e que versa sobretudo sobre questões de transparência e rigor na execução, na parte contratual, bem como na atribuição de benefícios, no controle e monitorização dessas despesas e no reforço dos mecanismos de conflitos de interesse. Repare, eu não vi o governo muito célere e eficaz a incluir, a adotar a outra recomendação de aumento do limite de isenção de visto prévio dos contratos, portanto, 750 mil euros, mas eu não vi nada. Não vi nem sequer uma única palavra sobre a reforço de mecanismos ou de transparência ou de conflitos de interesse. Aliás, vemos exatamente o contrário, quando o governo parece que quer obstar ao impedimento, portanto, ou quer facilitar a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, sendo um ensaio. Bárbara, nós vamos já falar um pouco mais sobre isso, mas antes queria recolher também a opinião da Susana. Concordas que existe hipocrisia ou na realidade eles já não são hipócritas e nós é que nos estamos basicamente a ignorar tudo o que está a passar ao nosso lado? Eu julgo que a atitude deste governo e dos passados relativamente à questão da corrupção está às claras, quer dizer, tenho alguma dificuldade em acreditar que as pessoas não vejam. Por exemplo, repara, só para citar um exemplo, os vistos gold, mas podíamos ir a outros, mas vamos falar dos vistos gold, por exemplo. Nós sabemos que houve relatórios da Comissão Europeia, houve relatórios do Parlamento Europeu a apontar o dedo a Portugal relativamente à lei dos vistos gold, que é uma porta aberta à lavagem de dinheiro e à entrada de facto, pessoas que muitas vezes até vêm eles próprios de regimes extremamente corruptos e, portanto, dinheiro que vem da exploração de cleptocracias de povos bastante miseráveis. E a verdade é que nós tivemos ao longo de 4 anos um governo do PS apoiado pelas esquerdas que sistematicamente ignorou essas chamadas de atenção das instituições europeias. E que agora o que fez, enfim, isto já foi no pré-Covid, não é? Entretanto o mundo mudou, mas no orçamento de 2020, antes do orçamento suplementar, e enfim essas cláusulas não foram alteradas, o que fizeram foi alterar os vistos gold. Portanto, em vez de realmente legislarem no sentido da transparência, aliás a Transparência e Integridade já pediu a informação acerca dos vistos gold que veio amputada, o João Paulo depois pode dar um bocadinho mais de detalhes sobre isso, mas que, digamos, não foi respondido cabalmente às perguntas que foram colocadas, em vez do governo atacar esse problema dos vistos gold, que era um problema de facto de promover a transparência e de ter a certeza de fazer a due diligence, para ter a certeza que o dinheiro que é usado para comprar vistos gold não vem de fontes, vamos dizer, duvidosas e muitas vezes até criminosas. O que é que o governo fez? Transformou os vistos gold numa coisa simpática, vai dizer, não, isto agora vamos aqui, agora isto é para investir no interior e nós estamos muito preocupados com as assimetrias territoriais em Portugal, etc. E, portanto, quer dizer, de facto há um lado de hipocrisia, porque parece que estão sempre a querer tapar o sol com a peneira, não é? Mas quer dizer, a peneira... Mas é claro. Tem uns furos muito grandes, não é? Portanto, só não vê o sol lá por trás quem de facto não quer, e não é por falta de esforço nossa a denunciar essas manobras. Desculpa, Marcos. Isso leva-me depois a uma pergunta que vou fazer para quem quiser responder em primeiro lugar, mas aliás, o relatório que referi há bocado da Greco referia que, nomeadamente, por exemplo, em relação aos juízes, não foi implementada nenhuma medida recomendada. E em relação aos deputados, 75% das medidas não foram sequer acolhidas. A minha pergunta é muito simples. Existem dados concretos, vocês têm levantado o problema também, têm saído notícias, nomeadamente em relação a problemas de corrupção. Como é que a sociedade não reage? Esta é a minha pergunta, a primeira pergunta. Segundo, tem meios para reagir? Meios eficazes, não estou a falar só em retórica e em ruído, mas meios eficazes
para reagir e para travar esta situação, tendo em conta que existem algumas limitações. Quer dizer, os meios formais existem, não é? Nos direitos, liberdades e garantias, nas obrigações de transparência, mas o exemplo que a Susana deu há pouco dos vistos gold é um excelente exemplo de como, na prática, o escrutínio cívico é muito difícil ou impossível. Nós, para obtermos informação sobre os vistos gold, tivemos quase 2 anos de insistência e depois de litigância judicial contra o Estado para conseguirmos que nos respondessem a perguntas básicas, elementares sobre estatística do programa dos vistos gold. E, portanto, o direito à informação está estabelecido na Constituição e nas leis, mas depois, na prática, as autoridades não respondem, criam-se um muro de silêncio em volta das questões que os cidadãos levantam e é muitíssimo difícil depois fazermos valer direitos objetivos que estão inscritos na Constituição. Portanto, os meios de escrutínio cívico falham por causa de muitos destes alçapões e estes alçapões facilitam um clima de apatia cívica enorme que eu acho que infelizmente tende a ser agravado em momentos de crise económica porque as pessoas também se tornam mais dependentes do Estado, de apoios públicos, de subsídios e também se tornam muitas vezes mais desesperadas e portanto obviamente menos sequer disponíveis para fazer trabalho de cidadania ativa, de questionamento dos poderes públicos e portanto obviamente isto cria-nos um entorce gigantesco na democracia em que apesar das promessas do Estado de Direito, que são centrais na construção do regime democrático, nós continuamos, na verdade, a ter um Estado de poderes, às vezes em disputa uns com os outros, mas muitas vezes em conluio uns com os outros, em que as oposições verdadeiramente não funcionam, o sistema político está capturado por interesses económicos e os cidadãos sentem-se um pouco estrangeiros no meio de tudo isto e, portanto, quanto mais estrangeiros, também mais aliados. E de facto é um desafio enorme nós conseguirmos vitalidade cívica para se opor a este estado de coisas, porque sem isso nós não conseguimos de facto dar a volta. Aliás, eu venho referindo há alguns anos para cá que eu acho que não vivemos num Estado de Direito, porque existe uma ilusão de um Estado de Direito, mas eu acho que para mim um Estado de Direito é muito mais do que simplesmente temos partes de um Estado de Direito e quando não existe a responsabilização dos governantes e aliás, e não existe a possibilidade de intervenção direta, ficamos bastante incapacitados de reagir. Mas o que é certo é que, mesmo em termos de reação, a sociedade é muito amorfa. O que é que, Bárbara e Susana, o que é que vocês... Qual é o vosso pensamento em relação a isso? Porquê é que a sociedade anda neste ramo-ramo e não faz isso manifestações por tudo e por nada, e muitas vezes em coisas que não fazem o mínimo de sentido, mas depois contra a corrupção, zero? O que é que vocês pensam? Eu julgo que há manifestações nas nossas instituições, apesar de tudo, das pessoas, nomeadamente um dos fenómenos que eu gostava de trazer aqui é o fenómeno da abstenção. De facto, nós temos, no sentido em que tu estavas a dar a palavra manifestação, é uma manifestação do mal-estar e é uma manifestação das pessoas se sentirem desligadas. Não é, sim, Susana, mas a questão é esta. A abstenção, aliás, eu acho que a abstenção deveria ter um poder que não tem, porque na realidade a abstenção é um sinal, mas depois na prática não tem eficácia nenhuma, porque o governo faz o que quiser, aliás os deputados são eleitos independentemente do quórum. Portanto, na prática existe um indício, e que tu disseste muito bem, as pessoas, eu não acho que as pessoas não vão votar por serem preguiçosas, mas porque não se revêem nos escolhidos e nesta democracia, mas depois não tem eficácia nenhuma. Quer dizer, eu não sou a favor de regras de quórum para eleger deputadas e deputados, prefiro apesar de tudo, ter uma Assembleia da República eleita com pouca representatividade, mas eu julgo que isso, repare, não tem consequências no curto prazo, porque existe uma reserva de eleitores e eleitoras que estão à espera. Nós sabemos que o populismo, chamados partidos fora do sistema, os cientistas políticos têm isso estudado,
tem dois lados, tem um lado da oferta e da procura, se me permitem o termo de economista, e portanto o que acontece? Neste momento nós temos uma reserva enorme de pessoas que estão à espera de alguém que venha com uma solução fácil, com soluções que nós sabemos que muitas vezes são perigosas e simplistas, e o que provavelmente nos está a faltar, ou talvez já não, vamos ver, é o lado da oferta, que é no fundo haver de facto políticos ou políticas que consigam captar essa reserva de descontentes, não é? Portanto, essa situação de não haver consequências também é porque os partidos políticos vivem encerrados numa lógica permanente de curto prazo, em que, na verdade, esta abstenção, de uma certa maneira, é confortável para eles, porque eles trabalham com base numa percentagem de eleitores que é os clientes, vamos chamar-lhe assim, eu peço mais uma vez desculpa por estar a usar a linguagem de economista, que eles conhecem bem. Agora, é importante perceber que quando há uma procura tão grande e insatisfeita, pode haver novos entrantes, não é? Novos partidos, novos políticos, novas ideias que apareçam e que podem de facto capturar portanto, eu acho que pode vir a ter consequências, mas eu estou de acordo. Mas o problema é que aí vamos embater no outro obstáculo, e passo a pergunta para a Bárbara, que é: nós temos das piores leis ou dos maiores obstáculos à formação de partidos da Europa, por exemplo. Aliás, existem países como a Alemanha que nem sequer leis para partidos têm leis eleitorais. Um partido pode ser criado e não precisa de lei específica para isso. Em Portugal, nós temos dos maiores requisitos, nomeadamente em termos de número para assinaturas, por exemplo, dos maiores requisitos em termos de manutenção dos partidos, contas e afins. Existe um obstáculo concreto para a criação de novas ofertas, Bárbara? Sim, claro que existe um obstáculo concreto, quer ao nível partidário, quer ao nível da própria iniciativa de cidadãos. Aliás, a própria iniciativa legislativa de cidadão, a lei que a regulamenta é um exemplo disso. Mas eu sou a favor da democracia representativa, atenção, e nomeadamente com o nosso déficit cívico. Nós temos um problema que quer o João Paulo, quer a Susana apontaram vários fatores, e existem mais. Portanto, nós temos um problema déficit cívico, quer nos eleitos, quer nos eleitores. A abstenção não resolve. Aliás, as pessoas, quando estão a abster, estão exatamente a favorecer aquilo que eles querem politizar, porque naturalmente a abstenção é o reflexo desse divórcio, desse descontentamento perante o sistema que tem sido vigente, e nós em Portugal temos vivido um bipartidarismo em democracia. Portanto, esses têm contribuído, esses partidos têm, porque sim, porque têm lá estado, são os principais pais e mães deste desalento, mas nós também temos essa falta de cultura democrática, quer por aquilo também, quer pela falta de oferta, mas ela já começa a existir, quer por outro fator que o João Paulo referiu. Somos um país muito pequeno, há muita dependência do Estado, mas também há aqui outro fator: nós não somos educados com os nossos direitos, e o cidadão tem medo de defender aquilo a que tem direito. Isso começa, por exemplo, no acesso à informação. O cidadão tem medo de pedir a informação a que tem direito sobre o fundamento da multa que está a ser-lhe aplicada, coisas tão pequenas, porque nós não somos educados para isso. Eu há tempos vi uma aula de cidadania da telescola, tentei ver, vi 10 minutos e não vi mais, e aquilo explicou muita coisa, não é? E não vou agora estar aqui a dissecar sobre os conteúdos, mas realmente aquilo não era aula de uma cidadania, e claro que não é conveniente termos cidadãos informados, porque os cidadãos, quanto mais informados, mais exigentes vão ser. E, portanto, naturalmente que quem está habituado a reinar vai perder muito o seu poder. Mas nós também somos uma sociedade pouco participativa. Aliás, não é por falta de percepção. Mas Bárbara, mas na realidade é uma questão de momentos, porque depois somos um pouco às vezes até como uma carneirada, porque depois existem alguns movimentos que são criados e toda a gente vai atrás. Só que nestes movimentos de fazer o que é melhor para nós não entramos nisto. Por exemplo, tudo o que diga respeito a futebol, as pessoas vão atrás. Agora, em relação à política, nós não vamos. Aquilo que nos podia melhorar, reduzir os impostos, tornar a nossa vida melhor, nós não vamos atrás. Nós deixamos morrer os projetos.
Nós não temos essa cultura, não somos educados para essa cultura. Nós temos um Eurobarómetro deste mês sobre a corrupção e 9 em cada 10 portugueses considera que a corrupção está disseminada no país. Portanto, repare, ou seja, não é, não passa nada. Agora, as pessoas também não sabem, muitas das vezes, como combatê-la. As pessoas relativizam a história do autarca que roubou, mas fez obra, não é? Roubou, está-nos a roubar a nós. Nós não somos efetivamente. Repare, um exemplo da lei da transparência, na Suécia tem 200 anos. A nossa é imperfeita. Portanto, a lei de acesso aos documentos públicos, acesso à informação pública, aliás, nós estamos agora a deparar-nos com a questão do novo banco, somos nós que pagamos, mas até a pouca informação que chega aos deputados está sujeita à confidencialidade, quer dizer, estão a gozar connosco, não é? É que somos nós que vamos pagar aquela fatura, e isto é um exemplo de como é que as coisas se passam, e enquanto, naturalmente, nós não podemos permitir que isto aconteça. Agora, nós também temos um tecido social e económico, as pessoas têm outras prioridades e eu compreendo perfeitamente, entre ir buscar. Mas eu já vos vou fazer uma pergunta, nomeadamente porque eu acho que aí o nosso setor da advocacia tem uma grande responsabilidade negativa, porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe um movimento de quem pode ajudar o cidadão, nomeadamente, para reivindicar os seus direitos, que em Portugal não existe. Nomeadamente as clínicas, mas não só as próprias universidades que têm soluções para um cidadão que não tenha capacidade ou não tenha condições nem literacia para fazer reivindicar os seus direitos. Mas nós voltamos já, vamos fazer só um pequeno intervalo, fique connosco. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte. Coloco então a questão do João. O setor da advocacia tem uma responsabilidade muito grande nesta apatia ou nesta falta de soluções dos cidadãos, porque a questão é se um cidadão estiver descontente e quiser fazer alguma coisa contra o Estado ou contra uma empresa, por exemplo, e que não tenha grandes posses ou não tenha literacia, não tem soluções ao nível, por exemplo, de clínicas gratuitas ou de universidades que tenham departamentos que possam ajudar o cidadão. E existem, inclusive, alguns obstáculos, nomeadamente nas grandes sociedades de advogados, que estão contratadas pelas principais empresas, banca, por exemplo, e Estado também, o que depois as impede de aceitar casos contra elas, nomeadamente devido ao conflito de interesses. Existe aqui um puzzle muito bem construído que impede o cidadão de reivindicar os seus direitos? Existe, infelizmente. O problema não é exclusivo da advocacia, está mesmo no desenho do próprio sistema judicial, porque uma das coisas que se foi fazendo ao longo dos anos, com amplo consenso, para aligerar um pouco a carga sobre o sistema judicial, foi ir vedando o acesso à própria justiça. Nós hoje temos um problema muito sério de acesso dos cidadãos e até das empresas, das pequenas empresas, à justiça. Os mecanismos de apoio judiciário são muito deficientes, é difícil ter acesso e funcionam mal. E, portanto, isto está desenhado no próprio sistema judicial e depois, de facto, temos um problema enorme com muita da advocacia a vários níveis. Por exemplo, os advogados são uma classe profissional cuja ordem se recusa explicitamente a cumprir as regras de branqueamento de capitais, nomeadamente aquelas que obrigam os advogados a reportar suspeitas de lavagem de dinheiro. E os advogados dizem, eu não conheço nenhuma outra classe profissional que tenha a capacidade de dizer isto, de dizer olimpicamente, nós não cumprimos a lei, não vamos cumpri-la. E de facto não a cumprem, assumidamente. Portanto, há aqui um problema. E este problema está relacionado com, eu acho, uma falha que se tornou estrutural na advocacia, não só em Portugal, e é um problema global, que é nós temos hoje dois tipos de advogados. Os advogados que defendem, enfim, para simplificar, os advogados que defendem criminosos ou pessoas acusadas de crime ou defendem os interesses de pessoas culpadas ou inocentes, e esse é o trabalho que fazem e devem fazer. Portanto, temos os advogados honestos dos criminosos e temos os advogados desonestos do crime.
E a diferença são os advogados que não estão provavelmente a defender pessoas suspeitas ou acusadas de crimes, estão a colaborar na prática de crimes, estão a montar os sistemas que permitem a criminalidade económica ou financeira, estão a montar as redes de empresas offshore para a lavagem de dinheiro, estão a montar os sistemas que impedem a detecção de práticas ilícitas. E isto são dois tipos de advocacia que infelizmente estão hoje completamente disseminados, não só em Portugal, mas no outro lado do mundo, e que não só prestam essa assistência aos criminosos no cometimento dos crimes, que é uma coisa radicalmente diferente de defendê-los quando estão a ser investigados ou acusados, mas conseguiram penetrar no próprio processo legislativo. E, portanto, muita da legislação relevante em matéria económica, em matéria fiscal, passa por estes escritórios de advogados. E é por isso que, ainda agora, por causa da Covid, Portugal foi um dos países que se recusou a limitar os apoios públicos às empresas àquelas que de facto tenham sede e cujos acionistas estejam sediados no território nacional, ou seja, nós vamos permitir que empresas que têm a sua sede em offshores recebam dinheiro público português. Porque é uma incongruência, mas eu lembro perfeitamente, aliás, já aqui há uns anos, das palavras de Mendes Bota na altura, que era, se não estou em presidente da Comissão de Ética do Parlamento, que referiu explicitamente o Parlamento está controlado, está capturado por um grupo, neste caso que era dos advogados, que na realidade fazem eles próprios as leis, em muitos casos para, exatamente como tu dizes muito bem, preparar o terreno para que o crime depois seja dificilmente responsabilizado. Sim, e isso não se alterou. O Parlamento abusa dos mecanismos de iniciativa de autorização legislativa, portanto delega no Governo muita da legislação que devia ser o próprio Parlamento a produzir, e portanto o Governo depois escreve as propostas de lei, escreve-as com recurso a grandes escritórios de advogados, que enfim põem os alçapões todos que querem à medida dos clientes. E quando estamos a falar, por exemplo, de transposição de diretivas, como disse há pouco, um dos mecanismos muito úteis é deixar falhar o prazo para depois criar a urgência de legislar depressa, sem consulta pública, sem estudo. E portanto este é um problema da própria integridade do Parlamento. Eu acho que felizmente nós temos visto algum benefício no facto de termos novos partidos representados no Parlamento, e para mim, até devo dizer, eu não costumo gostar de individualizar os partidos nem nas críticas nem nos elogios, mas por exemplo o PAN, que era um partido que nem sequer vinha propriamente com uma agenda anticorrupção, tem tido, quer em matéria de integridade dos responsáveis, dos deputados, quer neste momento, como estamos a ver, a tentar defender, enquanto é tempo, a integridade do Banco de Portugal, uma atitude útil. E não é propriamente por ser um partido ecologista, eu acho que é por ser um partido novo no sistema e portanto eu acho que nós precisamos de tentar renovar o sistema, porque se nós não conseguirmos renovar o sistema, o que nós não vamos ter evoluções, vamos ter rupturas, e as rupturas podem ser muito perigosas para a própria democracia. Ia para seguir com o novo banco, mas vou pegar nas tuas palavras, nomeadamente em relação ao Banco de Portugal, e perguntar à Bárbara que a questão é muito simples. Nós vamos ter agora, muito provavelmente, Mário Centeno no Banco de Portugal. Para além das questões de ética, porque falou-se aqui muito e tem-se falado muito de competência, sem ter noção de que a ética vem muito antes da competência, portanto, a pessoa pode ser a mais competente do mundo, mas se não houver ética na sua passagem por um determinado cargo, não pode ir, ponto final. A questão é esta: quem é que fiscaliza e pede responsabilidades ao Banco de Portugal, sendo uma instituição tão importante como nós temos vindo a ver na última década? Porque basicamente, eu falo de coisas às vezes que podem não parecer importantes, mas são, porque o Banco de Portugal no final do dia, os seus gastos são receitas a menos para o contribuinte. E por exemplo, eu lembro-me dos gastos que foram feitos pelo Banco de Portugal, nomeadamente com consultorias a escritórios de advogados em diversos milhões de euros, nomeadamente também pedidos por Sérgio Monteiro na altura da venda, e que não houve pedidos de porque é que estes serviços foram pedidos e quais é que foram os seus benefícios. Quem é que pede responsabilidades ao Banco de Portugal?
Pois, como temos visto nos últimos anos, pelos vistos ninguém, não é? Nem quem nomeia o governador. Mas esse é o problema geral da responsabilização dos decisores políticos e financeiros em Portugal, e a consequente impunidade é um dos nossos. Aliás, a impunidade da prevaricação e da violação das normas éticas e legais, esse é o nosso problema. Depois tem a ver com a questão da justiça, depois o cidadão não acredita no sistema judicial, não é só. O cidadão não recorre ao sistema judicial não é só por ele ser inacessível, caro e moroso, logo injusto, é porque também não acredita nele, tal como não vota, porque também não acredita nas soluções no sistema político. Mas voltando ao Banco de Portugal, a questão da ética e é acima de tudo imparcialidade, porque é óbvio que a questão não está o Mário Centeno em causa, podia ser a Maria ou o Manel, é só alguém que vai decidir sobre decisões tomadas, vai ser fiscalizado ou pseudo-fiscalizado, porque aqui ninguém fiscaliza ninguém, por pessoas que escolheu. Portanto, isto parece tão óbvio que é inacreditável ver alguém com responsabilidade política como o Primeiro-Ministro apelidar isto de perseguição. E é aí que o diabo está nos pormenores, e aqui vemos como é que o nosso poder político não contribui para a tal literacia e para o esclarecimento devido do cidadão. Isto aqui não é perseguição nenhuma, isto aqui ninguém tem nada contra o senhor, certamente. Aqui é só adotar práticas que nós não temos. Aliás, este governo tem mostrado que tem problemas com a gestão de conflitos de interesse, não é? E não se coíbe, lá está, não é nada hipócrita em mostrar a aversão que tem a tudo o que são normas que lá fora são normais. Nós já nem devíamos estar a discutir isto. Quem fiscaliza o Banco de Portugal? Não, superintendência tem o BCE, não é? Mas também o BCE depois é composto por quem? O BCE é composto pelas pessoas que estiveram nos bancos centrais nacionais, então se formos ver o exemplo de Portugal também, que depois não vão fiscalizar os seus pares, e depois, acima de tudo, eu só acredito, o nosso problema não é tanto legal, em matéria de corrupção, podemos melhorar, em matéria de transparência, e eu sou jurista, podemos melhorar tudo. O nosso problema está na materialização das leis, está nos processos de monitorização, está na falta de mecanismos, inclusive da sociedade civil, para responsabilizar também, e porque em termos de eleitos nós responsabilizamos através do não voto, não é? Pois a justiça também só pode responsabilizar se tiver meios. O pacto anticorrupção, o pacote anticorrupção está todo por cumprir em matéria dos meios que estavam lá previstos, quer financeiros, quer humanos, para o setor da corrupção a nível judicial. Portanto, se nós não... Esse é um ponto importante, porque, aliás, também é algo que costumo referir, porque, assim, sem dinheiro não se fazem milagres, e uma das formas de atar as mãos ou de impedir que exista um Estado de Direito é, na realidade, suborçamentação de um dos pilares do Estado de Direito, nomeadamente o de investigação, o do judicial. Portanto, se não tiver dinheiro, dificilmente as coisas vão andar, porque não se consegue fazer andar o sistema sem capital, sem dinheiro. E quem é que decide sobre esse dinheiro? É o poder executivo, neste caso, e legislativo. Susana, passo para ti. Achas que o Banco de Portugal é uma instituição neste momento fora da lei, completamente politizada? Eu julgo que, eu queria só voltar se calhar só um bocadinho atrás e já vou ao Banco de Portugal. Eu queria dizer três coisas. Uma delas é que há um estudo muito interessante, isto tem um bocadinho a ver com esta questão da falta de exigência dos portugueses e dos portugueses relativamente não só à corrupção, como a estas questões do conflito de interesses, uma certa transparência na gestão da coisa pública, que é algo que parece que em Portugal não interessa muito às pessoas. E a verdade é que há um estudo muito interessante, experimental, que foi feito com estudantes da Universidade de Oxford, foi feito por 2 economistas, e que eles põem os estudantes assim, num jogo de simular em computador uma situação de corromper uma pessoa, um detentor de um cargo público, e observam que os estudantes que vêm de países mais corruptos, ou que, enfim, que se comportam pior em índices de corrupção vários, são também estudantes que depois nesse jogo têm um comportamento mais corrupto, e que esse efeito diminui com os anos em que as pessoas já estão no Reino Unido. Portanto, de facto existe um caldo cultural, ou seja, o facto de tu viveres num caldo cultural que no fundo é conducente a comportamentos menos claros, é algo que depois leva as pessoas a acharem isso normal e a facilmente elas próprias entrarem nesta pequena corrupção do dia-a-dia que foi simulada nesse jogo. Portanto, isso é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante e que tem também que ver com esta questão do Banco de Portugal, porque no fundo
há aqui uma questão muito importante de dar o exemplo, não é? Eu sou uma admiradora do Mário Centeno e custa muito criticá-lo neste ponto, porque tenho até uma relação pessoal muito cordial de colega com ele, e é uma pessoa que eu respeito, é um bom economista, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que realmente conseguiu equilibrar as contas do país, portanto tem uma série de qualidades, e é uma pena, não é, que agora essa pessoa, com este quadro de teimosia em que nós estamos, com esta crispação com o próprio Parlamento, tudo isto seria perfeitamente evitável, porque o Mário Centeno, mesmo saindo nesta altura da crise pandémica e depois do seu orçamento suplementar, enfim, ele pode estar cansado, está no seu direito, prestou um ótimo serviço ao país e podia simplesmente sair sem agora entrarmos nesta questão que, de facto, como estás a dizer e bem, acaba por governamentalizar o próprio Banco de Portugal. Portanto, é evidente que há aqui um conflito de interesses, aliás, não só houve a questão da nomeação do Conselho de Auditoria, como tem havido decisões absolutamente críticas, tendo em conta o estado catastrófico do nosso sistema financeiro e o facto de haver todos os anos transferências substanciais do Orçamento de Estado para o Fundo de Resolução, que todos nós sabemos que são sob a forma de empréstimo, mas esse empréstimo, enfim, terá a probabilidade que nós aqui mais ou menos sabemos de um dia vir a ser pago, daqui a 30 anos supostamente, e portanto há aqui de facto uma situação em que era muito importante que as instituições dessem o exemplo, e que dessem o exemplo separando as águas, e separar as águas é claramente não deixar o Ministro das Finanças transitar passado um mês do Governo para o Banco Central. Deixa-me só dizer outra coisa que eu queria dizer que também tinha que ver com a questão dos advogados. Eu relembro que o Parlamento há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, quando esteve a legislar acerca quando a Comissão de Transparência entregou, enfim, o seu trabalho final, houve ali uma reviravolta de última hora que teve precisamente a ver com os conflitos de interesses ligados aos advogados. E portanto havia de facto em cima daquilo que estava, ao fim de um ano e meio de trabalhos da Comissão de Transparência, tinham-se chegado à conclusão que os advogados diretamente envolvidos em processos contra o Estado não poderiam enfim, que isso seria uma das regras de incompatibilidade, e depois houve ali um volte-face à última hora que acabou por eliminar esse conflito de interesse e que obviamente, quer dizer, que é muito difícil, não é? Nós não vermos na prevalência de advogados do Parlamento, no fundo estão a legislar em interesse próprio. E, portanto, isto tudo é um caos. Há aqui uma questão também que é uma certa confusão permanente, por exemplo, houve enfim vários comentadores que já vieram dizer, o Miguel Sousa Tavares nomeadamente, mas Mário Centeno é competente ou não? Não interessa. Sim, aliás, eu vou dizer mais do que isso, é evidente que o Mário Centeno é competente, eu considero um economista extraordinário, absolutamente. Mas não é isso que está em causa, e o problema é que... O ponto é um ponto de conflito de interesse e nenhum de nós é bom a julgar em causa própria. E basta dizer que, por exemplo, nas faculdades, se os meus filhos ainda são pequenos, mas isso já aconteceu a colegas meus, que se por acaso tiverem um dos filhos ou um dos sobrinhos que seja aluno, nós arranjamos uma forma dessa pessoa não ser de tirar durante um ano aquela disciplina que é dada por aquela pessoa, vai ser dada por outro colega, e até já tivemos casos, por exemplo, de filhos de colegas que foram fazer disciplinas a outras universidades para evitar conflito. Susana, já estamos um bocado em cima... Tentação, é só isso que eu quero dizer, ou seja, no momento crítico, quando decidimos em causa própria, é sempre mal, por muito competentes e pessoas que sejamos. Estamos já um bocadinho em cima do tempo, mas eu não queria deixar de referir a questão do novo banco. Vou-te fazer uma última pergunta, Bárbara, que é, referiste há bocado a questão da confidencialidade dos documentos. Eu lembro que há 7 anos nós pagámos 1.000 milhões de euros para cancelar alguns swaps e o público não teve acesso a estes documentos, só alguns deputados. Existe agora um pedido de documentos confidenciais relativos ao novo banco. Primeira pergunta, o novo banco continua a ser o espelho da podridão, corrupção, compadrio e cumplicidade de todo um sistema? Segunda pergunta, o que é que nós podemos fazer para melhorar a situação, alterar a situação? O mais rápido possível que conseguimos, Parece-me que sim, aliás, eu acho que se o novo banco não tivesse sido um instrumento de tanta boa, má gente, já não existiria. E, portanto, o novo banco andou durante várias décadas a fazer favores a muita gente que ainda indevidamente serviu. Aliás, basta ver os esquemas associados em que o novo banco fazia parte
estamos a falar de negócios aparentemente altamente corruptos, altos negócios do Estado, e o novo banco era sempre parte da equação. O que é que nós podemos fazer? Nós só temos que exigir mais e melhor, nós enquanto cidadãos. Por exemplo, nesta questão aqui em concreto do novo banco, nós temos que dizer alto e a bom som que, excetuando matéria reservada de acordo com a lei, ou seja, atinente com segredos comerciais ou propriedade intelectual, tudo mais que consta daquele contrato, porque somos nós que vamos pagar, é de acesso público, tem caráter público, ou seja, nomeadamente no que diz respeito às obrigações e direitos das partes, e é isso que nos interessa. E, portanto, vir alguém dizer, mas aqui entra o governo, aqui o poder público, é quem perante nós, é o contrato social, quem está vinculado, quem perante nós tem a responsabilidade de defender o interesse público, são aqueles que são eleitos com o nosso voto, é que têm que fazer esse papel. Eu não vou estar à espera que seja o novo banco a zelar pelos meus interesses enquanto cidadã, mas quem é o meu intermediário junto dele, neste caso é o Ministério das Finanças, que tem que tornar público, pelo menos, e a Assembleia, quem lá está, os senhores deputados têm que se insurgir contra esta exigência que foi-lhes imposta de confidencialidade no acesso. Faz lembrar há uns tempos também, relativamente à Caixa, aos grandes tesouros, aos empréstimos, o relatório, tanto, eu sei, na altura até estava lá, portanto, estava lá não como eleita, mas, portanto, o relatório que chegou aos deputados tinha menos informação do que aquele que constava, estamos a falar de beneficiários de empréstimos, do que aquele que constava na internet. Isto parece um sketch, não é? Mas, Bárbara, deixa-me passar para mim, temos mesmo de terminar para o João. João, o que é que nós podemos fazer? Porque a questão a Bárbara refere muito bem, que devem ser os deputados a fazer, mas o problema é que nós sabemos que os deputados são eles parte do problema, ou pelo menos existe uma minoria de bloqueio que consegue controlar os restantes. Como é que nós desrompemos isto? Porque eu não estou sinceramente a ver grandes saídas para já, e não estou também com grandes expectativas que apareça algum partido ou soluções partidárias que consigam desromper isto, mas o que é certo é que isto não poderá terminar bem. Como é que nós saímos desta? Temos, em primeiro lugar, de perceber qual é o problema, qual é a questão. O novo banco não é um banco. O novo banco é um carro de assalto ao orçamento do Estado. É o que o novo banco é assim que ele foi vendido a um grupo de cowboys do Texas que ganham vida a fazer isto. E, portanto, é escusado, estamos a falar dos resultados do novo banco, eles ganharam ali o direito de executar quase 4 mil milhões de euros de orçamento, enquanto esses 4 mil milhões não estiverem esgotados, eles vão continuar a bater à porta. É preciso perceber isto. Entre as muitas coisas que é preciso fazer, e que a Bárbara Rosa já referiu, há uma que eu acrescento. Eu quero que a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que é o organismo regulador das finanças, das campanhas e dos partidos, publique, porque tem esses dados, quantos empréstimos e de que montantes foram dados pelo novo banco, desde que existe, aos partidos políticos e às campanhas eleitorais. Eu acho que isto nos ajudaria a perceber muita coisa, e essa informação tem absolutamente que ser tornada pública o mais rapidamente possível. Ok. O nosso tempo acabou, mas certamente que teremos a oportunidade para fazer outro programa, porque este tema da corrupção é bastante extenso e nós estamos, infelizmente, cravejados de exemplos negativos. Muito obrigado a todos pela vossa participação e nós voltamos já com os melhores da semana. Bem-vindos às melhores da semana. Começamos com os utensílios necessários para as festas populares deste ano, a foice e o martelo e a Avante São João. Depois seguimos para o momento atual mais importante, pelos vistos, da nossa sociedade, que é a Champions em Lisboa, que teve 9 membros representativos, enquanto, por exemplo, no 10 de junho só houve 8 convidados. Depois seguimos para a representação desta importância, ou seja, antes dizia-se que o futebol era o ópio do povo, agora parece que é a comida do povo. E por fim temos a Diretora-Geral de Saúde, claramente, a incentivar os estrangeiros a virem para Portugal. Pensava eu que ainda estávamos numa situação crítica em termos de pandemia. Muito obrigado por terem estado desse lado, até para a semana.